Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é este aí, o WhatsApp também, 99991520454, DDD 99. Moro em São Paulo, mas meu telefone é lá do Maranhão. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato por esse mesmo telefone, meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente toda semana os slides e os estudos escritos das lições. Não se esqueça de colocar "quero material extra", Betel, coloque a cidade onde você mora e o seu nome. Não esqueça de colocar essas três coisas: Revista Betel, cidade onde você mora e o seu nome. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Comentarista da editora Betel deste trimestre é o pastor Amarildo. Estudamos na lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. E hoje vamos estudar a lição 5, compaixão, a atitude de quem ama a Deus. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a benevolência de Deus. Subtópico 1, Deus abençoa o abençoador. Subtópico 2, socorrendo o aflito. Subtópico 3, Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Tópico 2, abençoando para ser abençoado. Subtópico 1, abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Subtópico 2, sendo imitadores de Cristo. Subtópico 3, a atitude que agrada a Deus. Tópico 3, auxiliando o próximo. Subtópico 1, cuidando dos mais próximos. Subtópico 2, de coração e olhos abertos. Subtópico 3, empatia, um sentimento nobre. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto-áureo da lição está em Provérbios 19:17, que diz: "Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício." Muito interessante isso, né? Empresta a Deus. Olha que coisa impressionante. 1 Coríntios 15:58 diz: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Ou seja, existe um galardão. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que trabalham para Ele, daqueles que fluem o seu amor para com os outros. Quando somos canais desse amor de Deus para abençoar os outros, Deus também nos abençoa. Esta é a verdadeira prosperidade do cristão. Ele é canal de bênção. Então Deus manda verticalmente e você distribui horizontalmente, né? Quer dizer, para os outros. Então olha só, sempre nós acabamos ganhando, lucrando com isso. Quanto mais ajudamos, mais recebemos para ajudar. E quando recebemos, passa por nós a bênção de Deus. Olha só, isso é ser canal de Deus, isso é ser próspero. Vocês já repararam que ninguém ficava doente perto de Jesus, nem morto permanecia morto perto de Jesus, devido à sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor. Ele era constrangido, né, pelo amor de Deus. E assim nós devemos copiar e imitar Jesus Cristo.
recebermos esse amor que nos constrange, né? Que nos direciona para ajudarmos aos outros que estão passando por necessidades. Pode ser necessidade física, pode ser necessidade emocional e pode ser necessidade espiritual. Pode ser as três ao mesmo tempo, ou duas ao mesmo tempo. Agora esteja certo, aqui nós somos canais, estamos recebendo, mas o principal, nunca faça para receber aqui. Apesar de sendo canais, nós acabamos recebendo, mas o nosso objetivo é ajudarmos, é amarmos, sabendo que um dia estaremos no tribunal de Cristo e lá seremos recompensados por todo o trabalho que fizemos aqui para Deus. Então, empreendemos aqui para recebermos na eternidade. Então, o lucro é muito grande, né? Empregamos coisas materiais, muitas vezes, né? Coisas passageiras, para recebermos eternamente. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Então temos que ter essa consciência, essa certeza em nosso coração, em nosso ser, em nossa mente, o tempo todo. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo em nós. Então nós temos que passar esse amor adiante. Temos que compartilhar esse amor de Deus com os outros. Temos que sempre amar. E com esse amor que vem de Deus, que é o amor perfeito. E esse amor é sacrificial. O amor de Deus é aquele amor que dá a vida pelos outros. E está no mandamento da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que estiver próxima de nós. Ela tem uma necessidade e nós precisamos suprir essa necessidade. Voltamos a dizer, necessidade pode ser então física, pode ser emocional e pode ser espiritual. Então isso quer dizer ter compaixão, benevolência, ter misericórdia. Textos de referência. Isaías 58, 7 a 10. Porventura, não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Veja, não é isso que acontecia no início da igreja? Você pode ver em Atos 2, 42 e 43, que está escrito, olha lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Acabamos lendo aí Atos, 2, 42 a 47. Então veja, que o amor era tanto que alguns vendiam até suas propriedades para ajudar os necessitados. Estavam sempre reunidos, juntos,
comendo juntos, participando juntos das orações, de ouvir e aprender a palavra de Deus, dos jejuns, das evangelizações. E olha que Deus estava sempre presente, com sinais, prodígios e milagres, maravilhas acontecendo o tempo todo. E aí entra o grande exemplo, né, que é o exemplo de Barnabé, que foi capaz de vender então sua propriedade para ajudar aos necessitados. E veja que eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem, sendo que eles iam estudar, né, e iam planejar, iam realmente estudar e detectar quem é que necessitava. Então eles distribuíam da maneira correta, com honestidade, sem ideologia no meio, né? Sem corrupção no meio, tudo movido pelo amor de Deus. Então essa palavra aí, compaixão, quer dizer misericórdia, piedade, companheirismo em meio ao sofrimento. Tem a ver com aquela compaixão materna, né? Compaixão da mãe pela criança recém-nascida, que é suprir todas as necessidades, cuidar, né? Educar. Aí existe a lealdade para com a outra pessoa, a bondade de Deus. Então veja que a leitura indica para nós sempre a ajuda através do amor de Deus, movidos pelo amor de Deus. Então ajudar as pessoas, socorrer as pessoas. E aí diz bem claro que temos o resultado. Quando abençoamos, somos abençoados. A introdução da lição diz: nesta lição, abordaremos tópicos importantes para despertar e reforçar nos discípulos de Cristo a responsabilidade de andar nas boas obras. Efésios 2:10. Ser um agente abençoador, Romanos 12:14. E perseverar em fazer o bem, Gálatas 6:9. Movidos pelo amor a Deus e ao próximo. Então, andar em boas obras. Veja bem, as obras não salvam, mas todo salvo produz boas obras. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, você se diz convertido, mas não pratica nenhuma boa obra. Não produz nada no reino de Deus. Tem uma coisa errada aí. Porque o amor de Deus em nós nos constrange, ou seja, nos direciona a ajudar os outros. Nos impulsiona, nos guia a darmos a vida pelos outros. Então somos agentes abençoadores. Temos que praticar isso, abençoar as pessoas. Temos que perseverar sempre em fazer o bem, sempre estamos fazendo o bem. Isso tudo movidos pelo amor de Deus que está derramado em nossos corações. Então, quando abençoamos, ajudamos, estamos o quê? Repartindo esse amor, colocando esse amor em prática. As pessoas onde nós vamos ministrar, vamos pregar, aí eles ficam às vezes até admirados, né? Nós passamos ali às vezes 3 dias, passamos 3 dias em jejum, em oração, assim, oração de 3 horas, 4 horas, 5 horas de oração. E eles dizem, mas como? Por que você faz isso? E a resposta é simples. Por amor, eu tenho que dar a minha vida pelos outros. Eu estou ali para que Deus me use para abençoar as pessoas. E é por isso que onde nós vamos, Jesus tem curado, assim, muita gente mesmo. Teve igreja que já foi mais de 200 pessoas curadas num fim de semana. Então veja, você precisa dar a vida pelos outros. Então você se sacrifica para que os outros sejam abençoados. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Olha, 2 Coríntios 12:15. E eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só que coisa impressionante.
Parece que quanto mais nos dedicamos a ajudar, a abençoar os outros, nos sacrificamos, ao invés de sermos mais amados, nos tornamos menos amados. Não é impressionante? Assim é o ser humano. Mas nós não podemos olhar para isso. Tem gente que fica aí cheio de mimimi, se fazendo de vítima, que é perseguido, não sei o quê. Não tem problema, esquece isso. Nós estamos aqui para abençoar, dar a vida pelos outros. Esperamos o galardão. É lá no céu. Não esperamos reconhecimento de ninguém aqui. Aquele que quer agradar os homens, que quer receber aí galardão dos homens, perde o lá de cima. Temos que fazer para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, aí no mesmo capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Veja aí, fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Tudo isso o apóstolo Paulo passava. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado nele para abençoar os outros, fazia para ajudar os outros a serem salvos, a serem curados, né? Tanto é que ele diz que o seu ministério de apóstolo foi confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então Deus usa essas pessoas que querem dar a vida pelos outros. O apóstolo Paulo chegou a desejar ir embora para o céu, né? Estar na eternidade com Jesus Cristo. Mas ele diz, por amor aos judeus, meus irmãos, eu prefiro ficar, sofrer perseguição, angústia, passar por tanta coisa, por amor a eles, para que eles possam ser salvos. Veja só, ele está dando a sua vida para que aquelas pessoas pudessem ser salvas, mesmo que eles não compreendessem isso, não entendessem de jeito nenhum. Olha, em 2 Coríntios 8, versículo 9, Paulo diz, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Olha aí, Deus, dono de tudo. Jesus, dono de tudo. Mas veio, nasceu na terra como homem, viveu como pobre, para que nós pudéssemos viver bem. Isso é amor sacrificial. Isso é amor de Deus. Veja 2 Coríntios 4, 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha aí, damos a nossa vida para que as pessoas possam ter vida abundante, vida com Deus, salvação, né? Possam viver tranquilos, alegres, felizes. Então nós nos entristecemos para que os outros fiquem alegres. Olha aí, 2 Coríntios 9, 9 diz, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Em 2 Coríntios 6, de 4 em diante, olha só que coisa impressionante. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Não muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Veja aí a recomendação, que tipo de vida, que recomendação, apóstolo Paulo.
dá para nós que tipo de vida? Vida dedicada aos outros, a abençoar os outros. Não vivia para si mesmo. E ele chega a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele tomou posse, me dominou totalmente. Eu não tenho mais vontade, desejo, nada para mim, nada para me agradar, mas tudo pelos outros. Tópico 1, a benevolência de Deus. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele. Salmos 34, 6. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra ao Senhor. Provérbios 14, 31. O sistema do mundo busca honrar os ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Salmos 82, 3 e 4. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que fazemos. Provérbios 19, 17. É uma coisa impressionante isso. Deus parece que Ele presta muita atenção aos necessitados. E nós podemos detectar isso facilmente. As pessoas que mais sofrem são as pessoas que têm maior comunhão com Deus. Deus sempre vem em socorro daqueles que são perseguidos, daqueles que passam por necessidades, daqueles que são difamados. E Jesus diz, bem-aventurados aqueles que sofrem porque amam a Deus, porque fazem a obra de Deus, que são perseguidos por causa de Deus. E nós temos que ser canais, nos colocarmos à disposição de Deus para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, por necessidades. Então temos que acreditar na palavra de Deus, que quando nós ajudamos, abençoamos, nós somos abençoados, somos ajudados. É recíproco. Veja bem, Deus olha atentamente para quem ajuda as pessoas. Ele está atento ao necessitado e Ele toca em nosso coração para abençoar. Pode ver que quando você não ouve a voz do Espírito Santo, é muito sensível, é inaudível aos ouvidos humanos. Ele fala conosco lá no seu íntimo. Pode ver que você vê uma pessoa passando necessidade, lá no seu íntimo você vai sentir aquele desejo de ajudar. Mas se você tranca o coração naquela hora, pronto, passa despercebido e pronto, ficou sem ajudar. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que o Espírito Santo ele vai nos direcionando, nos inspirando para ajudarmos aquele que está passando por necessidade. Tópico 1 sobre tópico 1. Deus abençoa o abençoador. Os crentes fiéis procuram cumprir as palavras de Jesus em toda a sua plenitude. João 14, 21. Enquanto os ímpios a abominam e ignoram, Salmos 37, 21. Jesus ensinou que o abençoar o próximo é uma prática importante. Embora eles não tenham com que nos recompensar, o Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13 e 14. Segundo o apóstolo João, 1 de João 3,17, quem possui bens materiais e não ajuda o irmão, não pode dizer que ama a Deus. Como disse o salmista, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 41, 1. Então veja, Jesus nos ordena a amar. É mandamento de Deus amar. E Jesus disse àqueles que seguem, que obedecem aos meus mandamentos, é esse que me ama. Então quando você não ama, você está desobedecendo a Jesus Cristo. Não está amando ao próprio Jesus Cristo. Então, enquanto o ímpio, ele toma até dinheiro emprestado, uma coisa emprestada de alguém, né? Alguém, às vezes, até necessitado, mas empresta. A pessoa é ruim mesmo. E depois não devolve. Já aquele que é de Deus, ele não só empresta, como dá as coisas que ele tem para ajudar os outros. E Jesus dá um ensino precioso para nós. Quando fizermos uma festa, ele diz,
Chama aqueles que depois não podem convidar você para uma festa, porque eles não têm condição de fazer uma festa. Veja só, será que estamos colocando em prática isso? Experimente. Quando for fazer agora uma festa, convide aqueles que você sabe que não podem convidar você. Eles não têm condição de fazer uma festa. E você estará fazendo uma coisa para Deus. Você vai ver que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Esta é a verdadeira festa que Deus quer, mas que nós insistimos em não fazer. Então veja o que diz a palavra de Deus. Se você vê alguém necessitado, precisando de ajuda, e aí você não ajuda, passa longe, né? Muitas vezes, ainda critica, às vezes o próprio irmão dentro da igreja, você sabe que ele é necessitado, ele precisa de ajuda, e você finge que não sabe, né? Nem liga para isso. Veja bem, isso é porque você não ama a Deus. Essa é a verdade. Se você não ama a Deus, o amor de Deus não está em você. Então tudo é lei da semeadura. Quem semeia, colhe. O que você está semeando? Semeie o amor, ajude as pessoas. Olha, o tempo que eu trabalhei, fui gerente de uma grande empresa lá no Maranhão, eu sempre ajudei as pessoas. Sempre pagava contas de gente que estava devendo, não conseguia pagar. Dei terrenos para a igreja, 2 terrenos, ao invés de construir a minha casa, eu dei para a igreja, sempre fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Eu dava 20%, porque eu dava 10% de dízimo, mas dava 10% para a obra missionária. Veja, hoje eu tenho 9 anos que eu estou desempregado. Deus nunca deixou faltar, nunca me deixou devendo, atrasado em uma conta. 9 anos, Deus tem cuidado de mim. Então, é importante você praticar isso, ajudar as pessoas, porque quando você precisar, Deus vai levantar pessoas para te ajudar também. E assim que nós temos vivido, pessoas, algum manda lá, R$10, R$5 e R$20 e tal. E nós temos vivido assim, nesses 9 anos, não devo nem um centavo para ninguém. Deus é que toca no coração das pessoas para nos ajudar. Então isso é certeza, Deus abençoa o abençoador. E não pense que eu não sou dizimista, não pense que eu não ajudo ninguém, não. Pelo contrário, eu sou ajudado e ajudo. Sou dizimista e ainda ajudo pessoas. De vez em quando mando dinheirinho na conta de um, dinheirinho na conta do outro, para ajudar quando eu vejo que a pessoa está passando necessidade, como eu estou passando, e recebo ajuda. Eu também ajudo. Então, possuir dinheiro, possuir uma posição social, possuir uma vida assim financeiramente estável, boa, pode ser coisa boa, mas também pode ser coisa ruim. Porque tem gente que não pode ter nada, que pisa nos outros. Tem gente também que não pode viver na pobreza extrema, né? Porque acaba deixando Deus, se desesperando, pensando que Deus não está vendo, não sabe de nada. Então temos que confiar em Deus, temos que ser canais de Deus para abençoar os outros. Nós não dependemos do dinheiro para vivermos. Não, o dinheiro nos auxilia a vivermos, mas nós dependemos de Deus. É Ele que vai controlar tudo e vai nos dar aquilo que nós necessitamos. E aí, quando a pessoa não usa os seus bens, o seu dinheiro para abençoar os outros, ele acaba usando esse dinheiro para atrapalhar a sua vida financeira, sua vida familiar, se entrega às drogas, aos vícios, ou ele ou alguém da sua família. É o que muitas vezes acontece. Eu costumo dizer, o melhor investimento que uma pessoa pode fazer é investir na obra missionária. Veja bem, eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido no meu trabalho,
Ah, eu quero que a minha empresa produza mais, venda mais, lucre mais. Invista em missões, em missionários. Esse é o melhor investimento que existe. Não é bolsa de valores. É na obra de Deus que você vai investir e você vai ver o resultado. Por quê? Porque você é canal de Deus para abençoar a obra de Deus. Quanto mais você abençoa a obra de Deus, mais Deus vai lhe dar para abençoar a obra de Deus. É simples. Tópico 1, subtópico 2, socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Essa característica deve estar presente na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando seus passos no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Provérbios 22, 9, 19, 17. Será que temos sido generosos aos olhos de Deus? Será que Deus tem aprovado nossas atitudes com o próximo? Lembre-se, a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Então essa benevolência, essa misericórdia, essa bondade deve estar presente em nossa vida. Sermos compassivos, né? Então, compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Deus sempre abençoa aquele que reparte com os outros. Então, olhar com bons olhos, né? Olhar para as pessoas, ver a necessidade e ajudar. E é impressionante, né? Essa palavra de Deus aí, em Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Olha que coisa impressionante. Está dizendo que Deus paga aquele que ajuda ao necessitado. Considera como um empréstimo. Veja, você pode emprestar a Deus. Impressionante isso. E é impressionante que você empresta tanto e recebe não só esse tanto, recebe sempre a mais. É impressionante isso, né? Deus sempre faz isso. Porque a medida de Deus, ela é sempre transbordante. Ela passa da conta. Tópico 1, subtópico 3. Deus não esquece dos que socorrem o próximo. Os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Salmos 9, 18. Do mesmo modo, Deus também não se esquece dos que abençoam o próximo. O autor da carta aos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre os santos. Hebreus 6, 10. O profeta Isaías declarou que sua mãe pode até se esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Isaías 49, 15. Então é impressionante esse cuidado de Deus com aquele que está necessitado. Deus sempre vem em socorro. É preciso confiar em Deus. É preciso depositar fé que Deus está vendo e Deus vai entrar com providência. Veja a situação daquele homem, 38 anos, esperando em Deus, e Deus veio em socorro. Veja o outro, mais de 40 anos, Deus veio em socorro. Veja a mulher do fluxo de sangue, veja a mãe desesperada pela filha que estava endemoniada, veja o centurião preocupado com seu funcionário. E aí várias situações, veja lá a viúva de Naim. Veja, sempre Deus vem em socorro daquele que está necessitado. Veja que Jesus sentia no espírito, né, aquela compulsão, aquele desejo de ajudar. Ele não conseguia ficar sem curar as pessoas, sem abençoar as pessoas, porque o amor de Deus estava ali derramado. Então, nós temos que sentir isso, o desejo de amar, de ajudar, de abençoar as pessoas. Então, Deus não se esquece jamais daquilo que fazemos para ajudar as pessoas. Então, devemos sempre estarmos servindo, abençoando. Muita gente até reclama comigo, às vezes, né, os irmãos. Como você pode ficar aí na rua, às vezes, orando pela pessoa que nem crente é, tem fé nenhuma? Mas olha,
qualquer lugar que eu estiver, às vezes viajando num ônibus, num avião, num restaurante, qualquer lugar. Qualquer pessoa que eu vejo que está necessitando de ajuda, vou lá orar por essa pessoa, abençoar. Quantas pessoas são curadas? A pessoa nem sabia, nem sonhava que seria curada naquele dia. Nós não escolhemos pessoas para abençoar. Abençoamos a todos que estão próximos a nós. Devemos orar por elas, abençoá-las todo o tempo, em qualquer lugar. Nós vemos aí situações, temos visto quantas vezes na televisão aparece no noticiário aí, mãe que abandonou o filho, que matou o filho recém-nascido. Veja bem, a pessoa não consegue amar nem a pessoa que ela tem a obrigação de amar. Existem as mães que amam também exageradamente, que acabam não corrigindo os filhos de tanto amor que tem, né? Então existem os extremos. Agora, mesmo que essa mãe que ama tanto, que é capaz de dar a sua vida, trabalhar exaustivamente para cuidar do filho, mesmo que ela se esqueça desse filho, Deus disse: eu não me esqueço de você. Deus não se esquece de nós. Ele presta atenção em nós, conhece tudo a nosso respeito e quer sempre nos abençoar. Tópico 2. Abençoando para ser abençoado. O abençoador que reparte sua comida com os pobres será abençoado. Provérbios 22, 9. Deus se alegra com o crente que abençoe o irmão e demonstrar amor pelos menos favorecidos. 2 Coríntios 9, 8. Porque essas atitudes honram o nome do Senhor. Então veja que muitas vezes é preciso o quê? Repartir, não é só dar. Porque às vezes você tem tão pouco que não tem como dar o que você tem. Então você faz o quê? Reparte com aquele que não tem. Não é assim que começou a igreja? Não havia ninguém sobrando, não havia ninguém faltando. Quem tinha, vendia para ajudar aqueles que não tinham. Então, de maneira que não tinha ninguém super necessitado. Olha aí, todos se ajudavam uns aos outros. Então, quem abençoa, quem reparte, quem ajuda, está agradando a Deus. Deus está de olho. Veja aquela viúva pobre. Jesus chamou os discípulos e mostrou. E disse que ela tinha dado mais do que todos. Olha, Jesus estava de olho nela. Já imaginou você na igreja hoje, tirando uma oferta lá, escolhendo a menor notinha, uma moedinha para dar? Deus de olho em você. Imagine. Vai dizer assim: deu a menor. Deu que nem cego mais quer. Deu o pior. Deu de oferta, deu para Deus. Dê uma chance para Deus te abençoar. Abençoe as pessoas, abençoe a obra de Deus. Tópico 2, subtópico 1. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Abençoar o próximo nos torna mais parecidos com Cristo. Muitas vezes, Deus cumpre os seus propósitos por meio da vida de seus servos, ou seja, dos crentes que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Como nos ensina Jesus, o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 39b. Então, se nós olharmos para o exemplo de Jesus, Jesus estava o tempo todo ajudando, abençoando as pessoas. Ele dava sua vida, o seu tempo, e acabou morrendo na cruz em nosso lugar. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, ele não morreu por gente boa, gente inocente, mas por pecadores. Então nós não devemos ficar olhando para a pessoa, a condição da pessoa, se ela é ruim, se ela é boa, se ela é crente, se não é. É claro, a Bíblia diz primeiros domésticos da fé, primeiros da igreja, mas tem os lá de fora para ajudarmos também. Quantas pessoas se converteram porque receberam uma ajuda? Veja aí, seu vizinho está doente, sua vizinha. Imagine uma irmã, pega, vai lá na casa da vizinha que está doente e fala assim: olha, eu vou lavar roupa para você hoje, vou fazer aqui a comida para você. Quando ela convidar essa pessoa para vir para a igreja, ela vai na hora. Imagine, alguém está lá desempregado, doente, necessitado, você vai lá, leva lá um quilo de carne, né? Ou leva lá um
pão, alguma coisa. Vai lá, ajude. Quando você convidar essa pessoa para ir para a igreja, ele vai na mesma hora. Está vendo o amor de Deus na sua vida. Amar o próximo como a nós mesmos indica que nós vamos suprir as necessidades dessa pessoa. E a principal necessidade é a salvação. Então devemos estar presentes nos hospitais, nos presídios, pronto-socorro, abrigo, clínicas de drogados, de viciados, né, que são as casas de recuperação. Temos que estar presente em todas essas áreas. É a ação social, o serviço social da igreja. Todos nós temos que estarmos envolvidos nesse trabalho. Tópico 2, subtópico 2. Sendo imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Atos 10, 38. Portanto, fazer o bem a todos, principalmente abençoando os necessitados, é imitar a Cristo. Não devemos deixar de dar a quem precisa aquilo que temos. Não digas ao teu próximo: vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Provérbios 3, 28. Tiago também nos chama atenção sobre isso. Como você viu necessitado, e aí, ao invés de você ajudar, você diz: não, vai lá para fulano de tal, vai lá no lugar tal. Você não está aí para indicar as pessoas onde procurar, você está para ajudar as pessoas. Então você perde muitas vezes a oportunidade de ajudar, porque você indica alguém que possa ajudar, ao invés de você mesmo ajudar. Você está perdendo uma oportunidade que Deus está lhe dando. Quantas vezes chega uma pessoa perto de você e pede ajuda? Deus quer usar você para abençoar essa pessoa, porque Deus quer te abençoar. E aí você nega a ajuda. E você perde aquela bênção que Deus ia lhe dar. Veja a importância que tem uma vida com Deus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Veja só dizer: pode me imitar. Olha, nós temos conhecido quantos homens hoje estão na liderança da igreja. Será que eles podem dizer isso? Sede meus imitadores? Em quê? Na política? Muitas vezes na mentira, no engano? Como é que chegaram onde estão? Será que foram, assim, abençoadores? Será que deram a vida pelos outros? Ou será que estão preocupados consigo mesmo, com as suas próprias famílias, em enriquecerem cada dia mais? Por isso nós não vemos pessoas na liderança usadas sobrenaturalmente por Deus. Você conhece algum pastor, superintendente, algum pastor presidente de igreja grande, que Deus o usa sobrenaturalmente, algum dom do Espírito Santo? Veio algum desses pastores presidentes chamar o aleijado lá e orar e o aleijado andar? Um cego ver, um surdo ouvir? Mas não deveria ser normal o líder de uma igreja ser um imitador de Jesus Cristo em tudo? Deveria ser normal. A gente vê as religiões aí, o Papa e tal. Você já viu um Papa mandar um aleijado levantar e o aleijado levantar da cadeira e andar? Mas ele não se declara vigário de Cristo, substituto de Cristo, líder da igreja? Como é isso? E nós estamos do mesmo jeito. Que imitador de Cristo existe aí nessa liderança da igreja hoje? São imitadores de políticos, com suas mansões, os seus carrões, suas fazendas. Não estão imitando Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 3. A atitude que agrada a Deus. Quem tem necessidade de cuidados não pode esperar, como nos ensina a palavra do bom samaritano, Lucas 10, 33 a 35. Imaginar-se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa por maus tratos, por exemplo. Será que suportaríamos? Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se trata de socorrer os necessitados.
Então veja, aquele samaritano, né, sofreu um assalto, apanhou, estava machucado, ferido, precisava de ajuda urgente. O que fizeram os religiosos? Passaram, olharam, foram embora. Veja só, não é o que nós fazemos na maioria das vezes. Vemos alguém com a necessidade e a necessidade das pessoas são urgentes. Tem que ser resolvidas imediatamente. Por isso mesmo que quando eu vejo qualquer pessoa doente num hospital, lá na rua, num ônibus, num avião, eu oro por ela, não importa onde é que esteja. Eu vejo que é alguém que está doente, que tem um defeito físico, alguém que tem uma dor, né? Cabeça, uma coluna, que tem um câncer, alguém que está com depressão, ansiedade, precisa de ajuda, é urgente, não é para depois, é hoje, é agora. E eu fico assim, admirado, que às vezes eu me ofereço para ir orar pelas pessoas, não cobro nada, e os pastores, os líderes vão deixando para depois, não estão nem aí se a pessoa está sofrendo, se está gastando todo o seu dia com farmácia, com hospital, estão sentindo dor, estou ali à disposição para ajudar. Como as pessoas são más, são ruins, não sente a dor dos outros, não sente a dificuldade dos outros. É impressionante o mundo que nós estamos vivendo. E a igreja que existe hoje e sua liderança. Que pessoas insensíveis, pessoas más. Tópico 3. Auxiliando o próximo. O cristão deve ter atitudes de amor ao próximo. Romanos 13:8. Como o bom samaritano, estendendo a mão aos que necessitam de ajuda. Provérbios 31:20. E tendo mais alegria em dar do que receber. Atos 20:35. Assim nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Então quem ama os outros está cumprindo a lei de Deus. Está correspondendo ao amor de Deus que foi derramado em seu coração. Veja que os religiosos passaram, não atenderam, não ajudaram o necessitado. Mas um samaritano, alguém de quem não se esperava o amor, a ajuda, esse é que ajudou. E Jesus deixou um ditado, só um ditado que Jesus deixou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Veja bem, todos querem receber. Me dá, né? É igual lá, sanguessuga, sempre me dá. Mas Jesus ensina que mais bem-aventurado é aquele que dá para os outros, e não aquele que recebe. Então, ajudar, abençoar, torna a pessoa mais bem-aventurada, ter mais comunhão com Deus, ser mais abençoado por Deus. Tópico 3, subtópico 1, cuidando dos mais próximos. O apóstolo Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família, porque se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. O apóstolo também ressaltou que é preciso fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Para Paulo, portanto, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos cercam. Então, além de todas essas pessoas que estão aí pelo mundo afora precisando, tendo necessidade de ajuda, nós temos que olhar pelo menos, começarmos a olhar pelos que estão mais próximos ainda de nós. Quantas vezes na própria família, quantas vezes os filhos estão dentro de casa dos pais idosos, que trabalharam a vida inteira para se aposentarem e terem uma vida tranquila, e os filhos estão lá dentro da casa dos pais, dando despesa, com filhos ainda, tirando todo o dinheiro da aposentadoria dos seus pais, ao invés de estarem ajudando, abençoando os seus pais, estão tirando o que os seus pais têm. Quantos filhos ingratos estão fazendo isso? Às vezes você tem lá um primo, uma prima, um parente, uma tia, um tio, alguém que está passando necessidade e você não ajuda. Veja só. Então, temos que ajudar essas pessoas. Primeiro, então, tem os nossos familiares, depois,
Tem os da igreja, que você conhece, vê que está passando necessidade, ajude. Também é da família. Não é da família consanguínea, agora é da família espiritual, família de Jesus Cristo. E depois aqueles que não são da sua família consanguínea, nem são da família da igreja, mas são as pessoas que estão lá fora que não conhecem a Deus e precisam de ajuda. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Não perca a sua oportunidade. Se você tem a oportunidade de ajudar, ajude. É Deus que está lhe dando essa oportunidade de ajudar, para que Deus também possa abençoar você, abençoar sua família, abençoar sua empresa, abençoar o seu trabalho. Lembrando sempre que as necessidades das pessoas nem sempre são materiais, físicas. Às vezes são sentimentais, né? Às vezes são sentimentais, né? São necessidades aí de suprir a alma. Às vezes são espirituais. Tópico 3 sobre tópico 2, de coração e olhos abertos. Muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riquezas. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre, Provérbios 22, 9. Os crentes da igreja primitiva eram solidários uns com os outros e ninguém tinha falta de nada, Atos 2, 43 a 47. Que possamos ter um coração generoso, da maneira que agrada a Deus, para auxiliar os que necessitam de ajuda. Então essa é uma realidade. A maioria das pessoas só pensa em acumular, né? Ter mais. Infelizmente, muitos na liderança da igreja pensam assim, só pensam em acumular, em ter mais riquezas. Então, mansões de dinheiro no exterior, né? Paraísos fiscais, barras de ouro, fazendas, muitos bois e tal. Infelizmente, tem muita gente assim dentro da igreja. E o que ele está colocando lá em cima no céu? O que ele está plantando? Veja só, e a maioria deles está com problemas sérios dentro da própria família, porque não está agradando a Deus. Então é preciso investir na obra de Deus. O dinheiro da igreja é para investir na obra de Deus, não é no enriquecimento de liderança. Cadê as cruzadas nos estádios, as grandes cruzadas? Por que tantas igrejas com prédios alugados? Por que os terrenos não foram comprados ainda? Por que não estão sendo construídas essas igrejas? Por que ficar acumulando riqueza? Um dia para a noite você pode perder tudo. Então voltamos a mostrar que na igreja, quando começou a igreja, todos repartiam, não tinha ninguém sobrando, também não tinha ninguém faltando, passando fome. Tópico 3 sobre tópico 3, empatia, um sentimento nobre. A palavra de Deus nos exorta a agir com empatia, isto é, a perceber a dor do próximo como se doesse em nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para o outro com amor, Marcos 8:2. Como Neemias, ao se sensibilizar com a situação de Israel, Neemias 1:4, sentir a dor do seu povo fez com que ele logo se disponibilizasse para restaurar os muros de Jerusalém, trabalhando pelo bem da cidade onde viveram seus pais, Neemias 2:3. Então, empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Então você sente a dor da outra pessoa, o sofrimento da outra pessoa. Olha, aquela pessoa que trabalha sempre com oração de intercessão, isso é o trabalho de empatia. O que é intercessão? É se colocar no lugar da outra pessoa perante Deus. Ao mesmo tempo você vai lutar contra Satanás, que está prejudicando essa família, e ao mesmo tempo você vai a Deus buscando ajuda em favor dessa pessoa que está necessitando. Isso é intercessão. Então você partilha as necessidades, os sentimentos, as necessidades, as perspectivas da outra pessoa. Isso é empatia. Olha, chorai com os que choram, se alegre com quem se alegra. O que é isso? Empatia. A pessoa está triste, você também se entristece por essa tristeza que essa pessoa está,
e vai colocar o que? Alegria nessa pessoa, para que vocês todos se alegrem. Olha, Neemias sentiu o desejo de ajudar o povo e se tornou o quê? Um governador. Olha só, de copeiro passou a governador. Veja Abraão. Então Deus usa pessoas que amam as outras pessoas e querem ajudar os outros. Então, através de Abraão, né, veio nascer essa família, Jesus Cristo, que abençoou a todas as nações da terra. Veja só, que um homem que estava lá na Mesopotâmia, que seu pai era idólatra. Então Deus chama esse homem, e deste homem a bênção atingirá toda a humanidade. Foi quando Jó orou pelos seus amigos que Deus o abençoou, lhe dando o dobro do que ele tinha antes. Conclusão: Deus é bom, por isso a bondade deve ser uma característica do cristão. Quem reparte com os necessitados tem os passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Então Jesus disse, tem um só que é bom, que é Deus, né? Então Deus é bom, essencialmente bom. Todo o tempo Deus é bom. Sempre Deus tem a intenção de ajudar, de abençoar. E Ele derramou o seu amor em nossos corações para nós também sermos abençoadores, ajudadores, socorristas daqueles que precisam de ajuda. Experimente ser bom. Experimente ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. E você vai ver que a bênção de Deus chegará a você também. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, e ele morreu em nosso lugar na cruz. Olha só o amor demonstrado. Ele viu a nossa necessidade de salvação e veio suprir essa necessidade, dando a sua própria vida por nós. Isso é misericórdia, isso é benevolência, isso é bondade, isso é amor, em sua própria essência, o amor de Deus. Você crê nisso? Que Ele morreu por nós e ressuscitou? Então você é salvo agora. Entrega a sua vida para Deus agora. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende, pede perdão. Enquanto isso, você recebe aí uma nova vida. Você se torna filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Deus escolhe pessoas e coloca na igreja para orar para as pessoas, para que elas sejam curadas. Creia nisso. Os dons do Espírito Santo são realidade, estão atuantes hoje. Creia e receba o seu milagre, receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão pedindo perdão, estão se arrependendo agora. Recebe-os por filhos, Senhor. Toca neles agora. Se alegre na salvação, na força e no poder de Deus agora na sua vida. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão de todos os seus pecados. Em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora, solta dessas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca neles e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, nos ajude. Dê aí um legal, um gostei, para que o YouTube transmita para outras pessoas esse vídeo também. Se inscreva aí no nosso canal. Tudo é gratuito, você não paga nada mesmo. Nos ajude a transmitir isso para outras pessoas também. Coloque nos seus grupos esse vídeo aí, o link do vídeo, né? Abençoe as outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre aí no WhatsApp, nesse número. E também, se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre aí nesse WhatsApp e entre em contato conosco. Então, telefone 99951520454. Se você deseja nos ajudar, como eu disse, 9 anos desempregado, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, R$5, R$10, alguma coisa, ajude, nos ajude. Temos que pagar aluguel, temos várias despesas, então nos ajude, nos abençoe.
Aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, Pix está aí. O meu Pix, meu CPF está aí, 331-957-816-20. Nos ajude, nos abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor.